encerrar a rodada. Autoriza o árbitro, mexe na bola o São Paulo. Começam as emoções de São Paulo e Goiás. Em mais um grande jogo do Brasileirão Rei, oitava rodada em andamento, em 4K, o Sport TV mostra direto aqui do Morumbi. São Paulo e Goiás para todo o Brasil. Aí a primeira tentativa do São Paulo de sair para o jogo com o Rafinha. Tá tentando ligar no comando do ataque para Caleri. Distribuição feita no meio de campo. Tapinha do Luciano. Tá mudando a trajetória da bola, né? Fazendo o São Paulo subir pelo lado esquerdo. E você já ouve aí o barulho. É um barulho grande do torcedor do São Paulo, empolgado com o momento do time. Colocando passes. Aí os dois zagueiros. O último a buscar o lançamento foi o Alan Franco. O Goiás já recupera. Mas conta com essa pressão, né? O São Paulo adiantado, o que também é uma característica das equipes comandadas pelo Dorival. Primeiros instantes, aqueles minutos iniciais em que os dois times vão se estudando, vão entrando no clima, no espírito do jogo. E o Alisson traz o São Paulo ao ataque, abertura para cá e o Paulista. Passa o pé sobre a bola e sai ali uma finta, rola de lado no Alisson. Ele prepara na combinação com Pablo Maia. Caio Paulista é a opção lá pelo meio. Gabi Neves, uruguaio devolve. Abertura no Rafinha. O experiente Rafinha. Movimento a partir do deslocamento do Alisson. E nesse instante é o Goiás, né? Todo fechado. O mais adiantado é o Matheus Peixoto, que se adianta, veja só, além da linha do meio de campo. Alan Franco. Goiás vai dando espaço, o zagueiro se manda. Trabalha de lado, movimenta ali com o Caio Paulista. Ele faz a devolução na intermediária. Roda a bola o São Paulo. Pablo Maia. De novo com Alan Franco. Recebe Gabi Neves. Rafinha se coloca próximo aqui do Beraldo. Aí o toque de bola do Gabi Neves. De novo com o Rafinha. Alisson pediu. Recebe o camisa número 7. Dá um tapa outra vez aqui no Rafinha. 2 minutos de bola rolando, você curtindo do Sport TV. São Paulo e Goiás direto aqui do Morumbi. Gabi Neves, projeção do Luciano. Veio aqui na intermediária para receber, dominou, bateu pro gol. Bateu para fora. Pacientemente, né? O São Paulo trabalhou, movimentou e foi rodando. Defesa, direita, meio, esquerda, até o Luciano receber. E aprontar essa, né? Primeira finalização no São Paulo, Caio. E aquilo que nós já tínhamos destacado, né, Jodê? O São Paulo é um time hoje de troca de passes, é um time de aproximação, é um time que tem o Luciano flutuando em torno do Caleri, que é um jogador mais de área, mas que joga com a bola no chão, procurando sempre encontrar o espaço para finalizar. Rafinha, primeiros instantes. São Paulo já dá o primeiro susto lá para cima do Tadeu. Abertura do Rafinha com o Alisson, os dois entendendo bastante nesse comecinho de jogo. Ameaça o cruzamento, veio para o drible. Interceptado, mas sem a falta, o que gera toda essa reclamação aí do Dorival e da torcida presente aqui no Morumbi. Beraldo desarmou. E aí sim o árbitro vai apitar então para ver qual é, né, a situação do jogador do Goiás. Ali o Matheus Peixoto na volta. E o Palácios, o argentino Palácios foi quem caiu. Veja só, no momento em que ele tentava o drible, o Beraldo encosta. Na verdade ele fechou a porta, né? Impedindo o avanço do Palácios. Teremos bola ao chão. Sport TV transmitindo para você então neste sábado São Paulo e Goiás. Amanhã, na sequência da 8ª rodada do Brasileirão, tem Bragantino e Santos, duelo paulista. Sport TV mostra a partir de 18h30. Jader, um detalhe antes da bola rolar, o nome do Dorival Júnior foi um dos mais celebrados aqui quando estava anunciando o time titular do São Paulo no sistema de som. E quando ele subiu também foi ovacionado pelo torcedor são paulino. Enfim, é o torcedor são paulino totalmente dorivalizado, né? Primeiro treinador do São Paulo no século XXI a não ser derrotado nos 10 primeiros jogos comandando a equipe. Só outros 6 treinadores atingiram essa marca na história do São Paulo, hein? Na riquíssima história do São Paulo. Bola esticada para o Caleri. Ele não passa pela marcação. Foi a primeira vez que o Caleri teve de fato a oportunidade, né? Junto lá com o Bruno Santos. É um São Paulo mordendo. Você vê que o Marcos Paulo chegou ali para ajudar o Caleri. Ainda assim em reposição para a equipe do Goiás. Aí no detalhe, Dorival Júnior, que se junta a Ramon Platero, lá em 1930.
Rubens Salles, 1931, Marinette, 1932, Alfredo Ramos, em 1972, Pepe, 86 e o professor Muricy, em 1996. Somente estes e Dorival Júnior, os técnicos que não foram derrotados nas 10 primeiras partidas comandando o tricolor aqui do Morumbi. O Dorival é o primeiro nesse século XXI a atingir tal marca. Enquanto isso, né, o Emerson Ávila vai ficando. Os resultados estão aí. A diretoria do Goiás permanece, não é, Vidotto, em busca de um nome para comandar o time, mas se os resultados estão agradando, o Emerson Ávila vai ficando. Exatamente, o pessoal sentiu exatamente isso. A gente ouve isso aqui de pessoas no Goiás, que é o melhor momento da equipe na temporada, de que, como até você falou antes da transmissão, né, Jader, que a equipe começa a ter uma cara, começa a ter uma formação, os torcedores sabendo também qual é a base da equipe titular, pelo menos. Então tá agradando, tem decisão de Copa Verde no meio da semana, ele vai ficando. Não tem jeito, né, Serginho? Olha, Jader, vamos lá, depois eu falo. O lançamento é para o Maguinho. Maguinho jogando um pouco mais adiantado, numa função diferente, uma vez que o Bruno Santos entrou no time. E é exatamente Maguinho na combinação lá com o Bruno, mas o São Paulo aparece para interceptar, para roubar a bola. Aí um recuo apertado, difícil lá para o Beraldo. Mas como o garoto está numa fase altamente positiva, ele conseguiu afastar o perigo e ainda gerou uma falta. O Emerson Ávila é o interino brasileiro por excelência, né? Porque ele era isso, era interino, né? Essa semana eu conversei com os amigos lá de Goiás. Nesse momento, ele tá definitivo. É o ficha 1. Ele é o ficha 1 até começar a perder. Perdeu 2, 3, ele volta a ser interino. É assim que funciona o futebol brasileiro. Bom, se confirmar o título da Copa Verde, o Emerson Ávila vai estar no pôster. Ele vai ficar como definitivo, o efetivo, por algum tempo. Não muito, né? O resultado ele manda sempre. Alisson recebe pela ponta, olha para a área, dispara o cruzamento, segunda trave, Bruno Santos enfia a cabeça nela. Marcos Paulo deixou sair. É arremesso lateral. Passamos dos 7 minutos, primeiro tempo de jogo aqui no Morumbi. Sport TV mostrando todos os detalhes da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e em 4K confiamos que fica muito melhor. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência em todo o Brasil. A evolução do São Paulo, gira para um lado, gira para o outro. Descobriu o espaço, Caio Paulista. Ele e Marcos Paulo vão se entender no Goiás. Morde, aperta, dificulta e insiste o São Paulo. Grande jogada, Tadeu! Numa paulada do Caio Paulista. Passou no sufoco, passou na marra. Você tá revendo aí todo o lance, ó. No momento em que o Marcos Paulo trabalha com o Caio Paulista, ele escapou da marcação e obrigou o Tadeu a trabalhar. Aí de novo a defesa do capitão do Goiás, do excelente goleiro Tadeu. É escanteio. Tem o Marcos Paulo, tem Luciano Caleri chegando por ali, é complicado. Do lado esquerdo é o contrário. Do lado esquerdo ele soltou um pouco mais o Alisson para tentar fustigar um pouco o Rafinha, né? Que não vai subir tanto e vai ter mais dificuldade se ficar num contra um. Não aconteceu esse confronto, mas pelo jeito é o desenho tático ali do Emerson Ávila. E rolou um fogo amigo, né? Pior pro Sander, que está recebendo o atendimento até agora. Tá no coração, tá no Sport TV. Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. E existe uma preocupação real, né, com o Sander. Tanto que ele bebe uma água, aí cuspiu a água fora, o médico conversou. Choque assim sempre gera essa preocupação maior, né? E parece que, ó, o médico tá indicando a substituição e o Sander não tá querendo sair. O Tadeu também fez gesto aqui pro banco falando que ele tinha que ser substituído. Pois é. Você vê que o médico, inclusive, tem a preocupação de conduzi-lo para fora do campo, segurando pelo braço, conversando ali com o Sander. Não dá pinta de que quer sair. Ó, ele tá fazendo sinal que não. Aqui fora, Vidotto, ó. Acho que foi o massagista do Goiás, se não estou enganado, né? Também fez o tradicional movimento com os dedos. Ó, tem que trocar, professor. O Sander olhou para ele. Não vai sair, não vou sair, não. Mas vai trocar sim, viu? O Hugo já tirou o colete aqui, tá pronto para entrar. O Hugo tá pronto. O Sander quer voltar.
O médico está apontando que não. Fica essa indefinição. Rapaz, que situação é essa? Bom, numa condição assim, vale a palavra do médico, né? Os dois seguem discutindo ali. Enquanto isso, o Alisson levanta na tentativa do São Paulo na cobrança de escanteio. Goiás momentaneamente com 10, por conta desse rolo que envolve. Sai Sander ou fica Sander? Bola para fora, vamos ver agora a decisão. Cara, eu sinceramente não lembro de uma situação como essa. Não, essa situação eu já vi acontecer e é isso, o jogador sempre quer voltar. O que acontece é que provavelmente o médico diagnosticou algum sinal, algum risco de concussão ali. Ou ele dá uma apagadinha, né? São sinais que no futebol, no esporte americano, isso não tem conversa. Né? Sai na hora, sai na hora, não tem conversa. Aqui a gente está aprendendo isso. Mas muito legal a postura do médico do Goiás e também do banco, que imediatamente já colocou ali a substituição. E o Ávila bancou, falou que vai substituir, mandou o Hugo ficar ali para ele entrar daqui a pouco. O Sander está de volta, mas não vai ser tão longa, né? Essa sua passagem pelo jogo. E imagino que pela circunstância vá sair contrariado. Mas o Hugo já está pronto aqui na beira do gramado, bem embaixo do vídeo, ó. Camisa número 66. Ele não deveria nem voltar, viu? Pois é. Pelo diagnóstico médico, ele não poderia estar jogando nem esses 2 minutos, o que for. É uma pena que ele tenha se colocado à frente do médico, né? Que a todo instante orientava o Sander pela substituição. Mas vai sair, não tem jeito. 12 minutos passados do primeiro tempo, segue 0-0. Trabalha o São Paulo já no campo de ataque. Luciano recebe de costas. Ensaiou dobrar a marcação o time do Goiás. Alisson já recebeu. Empurra no Rafinha. É obrigado a reiniciar. Alan Franco tem a bola. Gabi Neves. Sempre aparecendo, né? Para dar esse start na saída do São Paulo do campo de defesa para frente. Subiu ali o Matheus Peixoto. E ele leva a falta. Caio, antes de você falar a respeito do jogo até aqui, amigo, vamos ver a substituição, porque ela me parece que vai ser polêmica, viu? Tá aí o lance da falta em cima do Matheus, ó. O Sander vai se colocando lá pro meio de campo, como quem diz, né? Não é comigo. E o árbitro agora vai solicitar o atendimento ao Matheus Peixoto e nada da placa subir. Que situação é essa? O jogador nunca quer sair. Ele sempre acha que tem condições de permanecer, ele sempre, ainda mais quando se sente bem, ele quer ajudar a equipe, ele quer mostrar o seu potencial, mas é fundamental ouvir os médicos nesse momento. E o Serginho foi muito feliz. Qualquer tipo de pancada na cabeça, qualquer tipo de mal-estar, você, num primeiro momento, acha que tem condições, mas a saúde sempre em primeiro lugar. E ele correu, tá aí, ó, a imagem do Sander conversando com o Emerson e também com o auxiliar do Emerson. E ele vai seguir? Parece que vai seguir, né, Vidotto? Acho que sim, viu? Porque o Hugo sentou, tá colocando o colete. O Felipe Bastos aqui no banco, na hora que o Hugo foi voltando pro banco, o próprio Felipe Bastos aqui gritou: e aí, como assim? Como assim vai voltar? Não dá pra ele ficar. Então, assim, até o próprio elenco aqui no banco também ficou meio contrariado com essa situação. Ou ele pode ter dito alguma coisa que convenceu rapidamente ali o Emerson, né? E o auxiliar do Emerson, porque foi muito rápida a palavra do Sander com o treinador, com o auxiliar técnico, e ele segue. Assim como o Matheus Peixoto, que também está retornando agora. Situação para lá de inusitada essa, né? Sai, não sai. O médico indicou que era para sair, mas o Sander tá aí, ó. Firme e forte, aparentemente. Cobrança de arremesso lateral. Matheus Peixoto se deslocando para a linha de fundo, mandando para fora. Tá no coração, tá no Sport TV. Claro, vem pra Claro e faz
10 jogos invicto com o Dorival, né? Se tem 100% com o Dorival jogando aqui no estádio. É um Goiás que aos poucos parece que começa a acreditar. O William e o passe na frente. A defesa rebateu. Primeiro tempo que aliás está passando voando. São quase 19 minutos. Sander está procurando alguém desmarcado. Palácios. Outra vez com o Sander. Alisson em cima. Aí o giro do Palácios. William Oliveira. Ex-volante da Chape, ex-volante do Cruzeiro. Movimentou com Bruno Santos. Este é Lucas Halter. Um dos pendurados. Palácios faz ótima abertura. Maguinho. Novo cruzamento. Rafael caiu para fazer a defesa. E queira ou não, é um jogo em que os dois times acreditam, os dois times buscam, né, Caio? E o time do Goiás é muito organizado, né? Você vê que ele se defende de uma maneira a ocupar espaços, a tirar justamente essa aproximação do São Paulo, mas quando tem a posse de bola, usa muito bem os lados do campo. O Maguinho ali pelo lado direito, né? Dobra na marcação, mas tem liberdade para atacar por aquele setor e sempre buscando a presença diária do Matheus Peixoto. Ele é muito perigoso, ele cabeceia muito bem, até pela alta estatura. Ó, tá rolando no Sport TV 2 já o início da transmissão para o jogo 6 das finais da Conferência Leste da NBA entre Miami Heat e Boston Celtics. Tá 3-2 Miami. A série hoje voltou para a Flórida. Em caso de vitória, o Miami vence a Conferência Leste e vai decidir a NBA com o Denver Nuggets, que varreu o Los Angeles Lakers na Conferência Oeste. O jogo começa às 21h30, mas já tá rolando a transmissão para Miami Heat e Boston Celtics no Sport TV 2 no aquece para esse espetacular jogo 6. Desce o São Paulo, bola atrasada, Gabi Neves, que ganchinho bonito, Lucas Halter de cabeça respondeu. Tava esperto, tava ligado lá o zagueirão do Goiás. Pega a sobra Gabi. Recuo foi feito. Aí Beraldo, tapinha mais à frente. Pablo Maia, Rafinha. Aparece por aqui o Luciano. Aquela passada mais larga, né? Sempre conduzindo com a perna esquerda. Ótimo corta-luz do Pablo Maia para o Rafinha. Viu a passagem em velocidade lá do outro lado do Caio Paulista. A intenção foi das melhores. Das melhores. Pede desculpas aí o experiente capitão do São Paulo. Rafinha, camisa número 13. Orgulho na pele, torcedor esmeraldino. Confira a nova coleção de uniformes para 2023 do maior do Centro-Oeste. Disponível na Green e no site greenoficial.com.br. Acesse e confira. 21 para 22 minutos. 0-0. Olha, Jader, se o São Paulo quiser algo mais efetivo e que não demore muito, o São Paulo vai ter que ser um pouquinho mais rápido, né? Porque quando está se defendendo, o Goiás está bem compactado, as linhas muito próximas, não tem muito espaço para o tal do entrelinha, né? Quando o São Paulo vai sair com a bola, o Goiás vai marcar no campo do São Paulo e também sem grandes espaços. A defesa está toda acompanhando os jogadores do São Paulo. Então o São Paulo, de alguma forma, vai precisar roubar a bola e rapidamente decidir a jogada, porque o Goiás está confortável. Olha o Matheus Peixoto, que linda deixadinha pro Maguinho pelo meio, acionou o Alisson, ele vai para dentro da área, bate firme pro meio. Tava lá a defesa do São Paulo para cortar com o Alan Franco. Protegeu aqui Dieguinho. Luta bastante o Alisson, ele vai pro chão e sofre a falta. O Juizão já vai meter a mão no bolso, vai puxar o primeiro cartão amarelo. Ele chamou o William, pede pro William, vira aí que eu quero conferir o número. Foi ele, o William Oliveira, primeiro amarelado da noite. O volante do Goiás pendurado com o cartão. Primeiro ele cai e depois tem a disputa dele e do Dieguinho ali no Alisson. Pro Rafael Rodrigo Klein, a falta foi do William e foi suficiente para que ele recebesse o cartão. E aí, só uma informação, Jader, e mandando um abraço pro nosso PC Oliveira, que tá mandando uma mensagem aqui importante. Alô, PC! Até em relação à substituição ou a permanência, como acabou acontecendo, do Sander em campo. Sim. Na Copa do Mundo e no Mundial de Clubes, é permitida a substituição sem contar com isso. Ou seja, você tem uma substituição extra em caso de concussão.
No Campeonato Brasileiro ainda não foi implementado. Então na Copa do Mundo tem, no Mundial de Clubes também, na Premier League, por exemplo, lá na Inglaterra, também adotaram esse critério. No Brasileirão ainda não, por isso que o jogador pede para ficar no campo e não queimar uma substituição. Muito bem, muito obrigado, Paulo César de Oliveira, o nosso consultor de arbitragem, né? Falando a respeito dessa situação que envolveu o Sander, inusitada até lá no comecinho do jogo. Bom, e aqui nós tivemos o Dieguinho punido com o cartão e não mais o William Oliveira. Eu confesso que até fiquei na dúvida, né? Revendo o lance naquele primeiro momento, né? Um dos dois tinha pego o Alisson. No caso foi o Dieguinho. Foi mesmo. Foi, aliás, né, os jogadores mais importantes do Goiás, né? É o jogador que é meio dono do time, pega a bola, tem autorização para usar e agora já está amarelado. O árbitro até fez o sinal do VAR para avisar que ele foi avisado pelo VAR que o cartão amarelo tinha sido dado para o jogador errado. Que bom, né? Fez-se a justiça então, porque quem de fato cometeu a falta foi o 20 tomou o cartão amarelo. Ainda assim é um jogador de marcação no meio de campo do Emerson Ávila, né? É um dos caras cruciais ali para tentar conter a chegada do São Paulo. Mais uma falta. O jogo está começando a ficar bastante picotado. Quando você tem um adversário como o Goiás, né, que joga de maneira compacta, que é difícil você entrar ali na linha de defesa, o que você tem que fazer? Dar ritmo nessa troca de passes e o São Paulo está fazendo. Ter movimentação e o São Paulo está se movimentando. Mais o brilho de uma jogada individual. Isso o São Paulo ainda não conseguiu. Caio Paulista está se apresentando bem pela esquerda, o Luciano precisa aparecer um pouquinho mais e principalmente o Marcos Paulo, que está um pouco apagado até aqui. O que o Dorival tem pedido aqui no banco de reservas do São Paulo é para pressionar um pouco mais a saída de bola do Goiás. Ele acha que o São Paulo recua muito e não dá esse primeiro combate. Eu quero saber do Serginho se de fato o Dorival tá percebendo isso, né? Se isso é... Passamos dos 26 minutos. Na área, o Matheus Peixoto. Também manda para lá o Bruno Melo, o Lucas Halter, caras especialistas, jogadores grandes. E o Sander cuidadosamente ajeitou a bola. Preocupado o Rafael. A torcida do São Paulo vaia. Sander ergueu para dentro da área, tentativa do toque de cabeça, vamos ver esse rebote. O Goiás completamente fora do lugar, o São Paulo acelera. Só que teve que trazer sozinho, né? Até receber o contato o Marcos Paulo. Falta ainda no campo de defesa. Saiu lá da sua posição de origem, correu para esse lado de cá, aproveitou que estava próximo do Dorival. O Dorival já deu uma letra ali para o Marcos Paulo. Falta vai ser batida pelo Rafinha. Meio de semana tem decisão, tem Copa do Brasil e o São Paulo está envolvido na Copa do Brasil. Próxima quinta-feira, para você ter uma ideia, tem clássico Fla-Flu. Na ida, 0-0. Quinta-feira, hein? A partir das 6 da noite, direto do Maracanã. Um super pré-jogo para o clássico que vai decidir um dos classificados às quartas de final. A bola rola a partir das 8, mas às 18 horas começa o nosso pré-jogo em 4K, direto do Maracanã. Alisson, tapinha para o Gabi, bateu firme para dentro da área. Não deu para o São Paulo concluir. Legal lá com o Caleri, logo depois, falta do Gabi. E esse é um outro detalhe que o São Paulo tem que repetir. Um dos volantes se desgarrar e pisar na área, como fez o Gabi agora, né? Tem ele e o Pablo Maia com uma função de distribuição de jogo por trás, de pressão sem a bola, mas quando tem a posse dela, alguém tem que infiltrar para quebrar essa forte marcação do Goiás. Aí o Dorival agitado, regendo o time, orientando, e ele conversa muito com o Alisson, né? É recorrente o Alisson virar para o Dorival e o Dorival passar alguma coisa para ele. Não que seja diretamente para o Alisson cumprir alguma coisa, mas ele pode ser o porta-voz, né? Pode ser o jogador, já que está correndo por ali, né? É o cara que vai levar para os demais as orientações do Dorival. Vimos também o Emerson Ávila, tá curtindo o ataque do Goiás aqui na chegada do Alisson. Buscou lá na frente o Matheus Peixoto, ele jogou de costas, meio que dobrou a marcação, ainda assim deu um passe forte pro Dieguinho. Ajeitou, dominou, tem cruzamento na área, toque de cabeça! Gol! Esse Maguinho
Esse Maguinho é danado. Toda a movimentação, o cruzamento do Dieguinho, na verdade nem é um cruzamento, é um passe para dentro da área. E quem estava lá no papel de centroavante? Maguinho. Baixinho, bom de bola, baixinho invocado, lateral de origem e que lá dentro como centroavante cumprimentou o Rafael. 29 do primeiro tempo, era o Goiás, de peito aberto, enfrentando o São Paulo no Morumbi lotado. E não é que o Maguinho fez outro gol e mais um gol de cabeça, Caio. E um bonito gol de uma jogada bem trabalhada, porque o Matheus Peixoto sai da área e o Alan Franco acompanha. E é justamente esse buraco que deixa o Beraldo na dúvida. Ele não sabe se ele dá um passo para frente para cobrir a posição do Alan ou se ele marca o jogador. Nessa dúvida, o Maguinho se posicionou entre ele e o Caio Paulista e foi muito feliz no cabeceio. Impressionante a tal da confiança. A tal da confiança, Sérgio Xavier. O Maguinho meteu a cabeça na bola com coragem. Mas eu vou pegar o outro lado, digamos assim, que foi o lado de onde partiu a bola. Chegou um momento que tinham 5 jogadores do São Paulo contra 2 do Goiás. Só que ninguém marcava, né? Tava todo mundo afastado, né? Afastado principalmente do Matheus Peixoto, que sabe proteger bem com o corpo. E aí a bola foi pro meio da área. O Alisson começa a dar uma dor de cabeça pro Rafinha. Tem a parceria do Sander, linha de fundo, disparou outro cruzamento. Rafael. Ô Jader, se todo mundo aqui no banco do Goiás foi comemorar com o Maguinho, a comissão inteira foi no Dieguinho para agradecer a ele pelo cruzamento. O pessoal elogiou demais o jogador. Foi um passe, um tremendo de um passe do Dieguinho pro Maguinho. Jogador de 31 anos de idade, 1,75 m. Não é tão baixinho assim, mas convenhamos que para padrões de um lateral direito. Finalizou com muita categoria. 1-0 para o Goiás e o torcedor do São Paulo acorda, sente que é o momento de dar aquela força para o time. Alisson, carrinho é do Dieguinho, escanteio. Aí o Dorival, ó. Alisson tá ajeitando. O Rafael tá vendo se tá tudo certo lá na área. Tá aí a concentração do Alisson. São Paulo agora tendo que correr atrás do empate. O jogo se torna ainda mais interessante. Alisson, lançamento para dentro da área, o toque de cabeça, tá formada a confusão. A defesa do Goiás se restabelece. Manda para longe. Na sobra, Gabi Neves. O último recurso era o recuo. Bola então para Rafael. Em 4K, você curtindo mais um grande jogo do Brasileirão, Rei. 8ª rodada em andamento e o Goiás vai aprontando aqui dentro do Morumbi. Alisson joga junto ali Pablo Maia. Faz ótima inversão, de novo, né? Outra boa inversão. Quem recebeu foi o Caio Paulista. Gabi. Aqui no Alan Franco. Pablo Maia. Desconcentrado, perdeu. Goiás roubou e partiu, ó. Matheus Peixoto. Alisson estava ameaçando disparar aqui pela esquerda, o Matheus não viu. Aí recua uma bola na fogueira. Halter. O zagueirão sai com absoluta confiança ali por dentro no Maguinho. Maguinho para Bruno Santos. De Bruno Santos ela chega aqui do outro lado no Bruno Melo. Com autoridade o Goiás vai trocando passes. Vence o jogo por 1-0. Goiás está colocando as maguinhas de fora. Não é isso, Sérgio? Ai, Jader Rocha. Foi o que eu consegui arrumar por um momento, viu, meu caro Sérgio? Tá ótimo, tá ótimo. O São Paulo já tinha enfrentado uma situação parecida como essa, né, nesse período de invencibilidade do Dorival. Sair perdendo para ter que buscar resultado. Foi contra o Coritiba, né? Lá no Couto Pereira, o empate em 1-1. Não é novidade, mas dentro de casa, essa sim é a situação que o Dorival enfrenta pela primeira vez desde que assumiu, né? E aí alguns detalhes. A primeira reação da torcida, que imediatamente começou a gritar o nome do time para que não acusasse o baque. Depois, ter paciência para rodar essa bola. O Goiás, a gente já destacava, o Serginho já falou, é um time muito organizado defensivamente. Tem 2 jogadores que ainda não entraram no jogo. Um é o Luciano.
Outra é o Marcos Paulo. Eles precisam participar mais, senão o Caleri fica muito isolado à frente. E com 2 volantes de contenção, pensando no segundo tempo, acho que o Dorival vai acabar abrindo mão do Pablo Maia. Porque tem muitos jogadores do São Paulo atrás da linha da bola. E aí não tem ninguém para infiltrar. Olha o Dieguinho, ó. Opa, não saiu como ele gostaria. Ainda assim o Alisson estava aqui, né? Para recuperar, para retomar a bola. Morde o São Paulo, retoma com o Pablo Maia. Ele já liga com o Alisson escapa da ponta, vem pro meio, procura alguém desmarcado. A cabeça tá para um lado e para o outro. Aí o torcedor já ficou um pouco mais receoso. São Paulo perde a velocidade, ó. Dá tempo do Goiás se reestruturar. Pablo, enfiada de bola maravilhosa pro Caleri. Tadeu saiu para fazer a defesa. E o Caleri estava impedido. Foi o que sinalizou o bandeira, o Nailton Oliveira. Momento em que o Caleri se desloca e parte exatamente na condição de impedimento. Tá no coração, tá no Sport TV. Novo Peugeot 208 Road Trip. Venha fazer um test drive. Estava descendo outra vez o Goiás. A bola foi desviada. É escanteio. É mais preocupação. Aqui 1-0 para o Goiás. E no nosso intervalo, campeão, claro. Destaque para os gols que agitam o sabadão do Brasileirão Rei. Aliás, daqui a pouco eu vou falar a respeito da nossa hashtag, né? Estamos chegando na rodada 10. A rodada que marca a camisa eternizada pelo Rei. Hashtag comemora Pelé. Já já eu dou um toque aí para você também participar. Dieguinho, novo levantamento. Olha como a defesa do São Paulo tá com absoluta dificuldade. E parece que bate aquela intranquilidade, né? É o Goiás lançando bola e a gente percebe aquela situação assim de preocupação mesmo, né? São Paulo tomou um gol pelo alto. Cada bola que viaja agora preocupa. Palácios levantou, toque de cabeça, Rafael! É praticamente um milagre do goleiro do São Paulo na cabeçada do Bruno Melo. Foi trombando com a defesa. Rapaz, o que fez o Rafael, hein? Se esticou todinho e mais um pouco. Se não era Goiás 2-0. Tô falando, bola aérea na defesa do São Paulo. Tá sendo um pavor na noite de hoje. Bruno se desloca. Palácios levantou de novo. Ó o Rafinha, ó. Usa a cabeça. Tenta afastar o perigo. Sander mantém o ataque do Goiás. Outra vez Rafinha para responder. Ela vai chegar aqui no Marcos Paulo, partindo contra 4, 5 jogadores de verde. É obrigado a segurar. Alisson vem pela ponta. Combate muito ali o Bruno Santos. Pablo. Brasil curtindo esse sabadão. Brasileirão Rei, 8ª rodada em 4K, em ultra definição. Jader. O Dorival entende que o São Paulo está caindo muito pela direita. Ele tem pedido essa bola mais para a esquerda também, para o Caio Paulista. E o curioso é que o Caio veio até a direita aqui para conseguir fazer uma jogada, né? Aí o Dorival. Ô Serginho, São Paulo, você usou essa expressão há pouco. O São Paulo está torto? Nesse caso, eu acho que estava torto por causa do escanteio, né? Pelo posicionamento de área. E aí ficou mais. A bola espirrou pelo lado direito. O Caio estava para aquele lado por causa do escanteio. Mas eu acho que o São Paulo está desperdiçando o lado esquerdo mesmo, né? É onde está o Caio, onde está o Marcos Paulo. E nesse momento a bola está virando toda para o lado direito, onde o Goiás está sobrando. O Goiás está muito confortável desse lado. Dieguinho caiu para cá também, né? O Alisson e o Matheus Peixoto, né? Interessante você falar antes da história da bola aérea, né? Não, a bola aérea do Goiás, e aí quem faz gol é o baixinho, né? É o baixinho do ataque ali, né? Que não é só questão de altura, Ofensiva quanto defensiva, é um jogador que domina essas ações, né? É uma lembrança muito bem colocada pelo nosso Felipe Cury. Arboleda ainda fora de ação, né? É um dos problemas do Dorival ali atrás. Desgaste físico.
Vamos para 40. Palácios refugou. Sander bateu com um tremendo de um efeito. A jogada que era ensaiada. É lateral para o São Paulo. Tá no coração, tá no Sport TV. Bradesco Consórcios, conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Aqui o primeiro tempo vai chegando ao fim. E em Miami, muita tensão. Miami Heat e Boston Celtics. Está rolando a transmissão para o jogo 6. O Miami fatura hoje. Se torna campeão da Conferência Leste, vai decidir a NBA com o Denver Nuggets. Ou o Boston vai reagir, vai empatar a série, vai decidir tudo no fatídico jogo 7. Sport TV 2 transmite. Bela pedida, hein? Aí a galera que curte NBA, como eu sei que o Caio curte, Serginho curte. Curto e sou muito Boston. Ih, rapaz, olha aí. Então teremos jogo 7, pelo visto. Pô, na hora que abriu 3-0, eu comecei a ficar mais desanimado. Não deixa a gente ganhar. O Brown, acho que foi o Brown que falou, não deixa a gente ganhar o primeiro jogo que complica. Vamos crescer. Roubou um joguinho em Miami, hoje tem a chance de voltar lá para empatar a série. Aqui o São Paulo para buscar o empate. Mais travado na bola. Era o Caleri se deslocando. Aí ele, ó. Não tá fácil passar pela defesa do Goiás hoje não, né, Caleri? 3 gols marcados no Campeonato Brasileiro, 5 na temporada. É um dos vice-artilheiros ao lado do Luciano. E uma curiosidade, Jader, com relação ao que o Caio estava falando, sobre o São Paulo precisar driblar, precisar arriscar um pouquinho, né? Nesse momento, quando a gente vai ver precisão de passe, o São Paulo está goleando, está maravilhoso. 91% de acerto contra 87% do Goiás. Posse de bola do São Paulo, 65%, beleza. Mas quem é que está arriscando o passe? Quem é que está indo mais longe? Quem é que está driblando? É o Goiás. O São Paulo está muito no comportado, sem arriscar. Caio levantou para o Luciano também sem vida fácil. Depois ele comete a falta no Maguinho, que era tudo que o Goiás queria, né? Para ganhar um pouquinho de respiro, para deixar o relógio correr. 42 do primeiro tempo. E vem aí o nosso intervalo campeão, destacando a rodada do Campeonato Brasileiro, os gols. O Grêmio venceu o Atlético lá no Paraná por 2-1. O Fortaleza passou pelo Vasco 2-0. Tivemos um empate no Flamengo com o Cruzeiro em 1-1. Cuiabá e Coritiba também empatando em 1-1. Já, hein? Nosso intervalo campeão conferindo tudo da 8ª rodada. Aqui o São Paulo. Caio, Marcos Paulo, levantamento fechado, sai da boa, Tadeu. Bora com o Brasileirão no Premier. É a maior oferta de jogos com o precinho que dá jogo. Saiba mais em premier.globo.com. Amanhã o Sport TV segue mostrando a rodada do Campeonato Brasileiro. Às 18h30, 6h30 da noite. Bragantino e Santos, você confere ao vivo em todo o Brasil aqui no Sport TV. Gabi. Deixadinha lá pro Rafinha. Na frente, Caleri, sempre deslocado. Buscou a linha de fundo. Carimbou o Bruno Melo para ter o escanteio. Faz um esforço grande o São Paulo para não levar pro vestiário uma desvantagem. O Goiás é heróico, o Goiás se defende. O Goiás está passando pelo São Paulo aqui no Morumbi. Aí o Luciano, ó. Matheus Peixoto também atrás para ajudar. Alisson, levantamento numa bola em curva, difícil o toque de cabeça, ela passa à direita da meta do Tadeu. Finalização de Marcos Paulo. Goiás que ainda está buscando a primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, né? 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas. O melhor resultado foi exatamente na última rodada, quando segurou o Bahia lá na Fonte Nova e empatou em 1-1. Antes havia perdido para o Atlético Paranaense por 2-0, para o Inter por 1-0 e para o Flamengo lá no Maracanã por 2-0. Não houve a falta. Para o árbitro não aconteceu. Sai tocando então o time do Dorival. Rafinha. Beraldo. Aí o Gabi, ó. Ele já apontou. Pode ir, Caio Paulista. Pode ir, quem sabe eu vou em você. Que nada. Veio no Pablo Maia. Descola o caminho no Alisson. No mano a mano. Partiu em velocidade. Devolveu o Pablo. Tentava o giro. Dieguinho.
deu assistência para o gol e agora estava combatendo aí essa subida do Pablo Maia. Aos 44 do primeiro tempo. São Paulo insistindo na bola parada, vai de novo ter o Alisson. Ameaçou jogar curto aqui no Rafinha, vai voltar a sua cobrança original. Lançou no tumulto, subiu a defesa, tem vantagem, briga pelo alto do time do São Paulo e depois na finalização do Luciano, Tadeu encaixou de novo. E não é fácil finalizar daquele jeito, né, Caio? Para pegar firme na bola na direção do gol, o Luciano concluiu. Mais 5. E sem deixar quicar, né? O Luciano é um grande finalizador, mas precisa participar mais do jogo. Vamos até 50. Finalzinho de primeiro tempo agitado aqui no Morumbi. Mais um visitante que vai se dando bem na rodada. E é o Goiás do Emerson, é o Goiás do Sander. Palácios, Sander. Inicia no Bruno Melo. Este é Lucas Halter. Saiu o Caleri para tentar abafar. O Lucas meteu um lançamento espetacular. E o Palácios, hein? O baixinho dominou, mas só que logo depois já tinha um Caio Paulista próximo. Gabi. Estamos nos acréscimos. Vem aí o uruguaio. E tome bola para o Alisson. Você vê o Dorival apenas acompanhando. Alisson distribuiu. Recebe Pablo Maia. Tenta forçar esse passe. Toque de cabeça. Lucas Halter de novo muito bem colocado. Só que o Goiás não se livra do perigo. Recuperação é de Gabi Neves. Esticou. Alisson. Rafinha passou. Alisson viu. Rafinha numa bola mais enforcada. E o tiro de meta. Serginho há pouco falou de estatísticas, né? Questão de passes. Agora, enquanto a gente está revendo aí momentos do jogo e a finalização, a última do Luciano, no que diz respeito a botar a bola na redinha, vai dando o Goiás. Vai dando Goiás, e se a gente pensar bem, teve aquela cabeçada do Matheus Peixoto, teve aquela a outra cabeçada do Bruno Melo. O Goiás não achou um lance, não foi. O Goiás jogou por uma bola. Tomara que eu não ouça essa entrevista agora no intervalo, né? Não, o Goiás veio aqui para se defender e jogar por uma bola. Isso é mentira. O Goiás não está fazendo isso. Matheus levou contra o Alisson. Recuou no Dieguinho. Aí o Dieguinho se atrapalhou. Sander movimentou para o William Oliveira. Decide devolver aqui no Sander. Bruno Melo e Lucas Halter. E aparentemente é aquele time que está sabendo o que fazer dentro de campo, né? Você viu, ó, não alopra, atrapalha a bola, guarda essa vantagem. Sabe que é importante descer para o vestiário, né? Com 1-0 a favor. Vai deixando o São Paulo correr atrás da bola, Caio. Um time muito bem treinado. E quando cada um sabe o seu espaço dentro de campo, você se desgasta menos. Caleri para Luciano. Caleri ficou no meio do caminho. Aí deu ruim para o Luciano, ó. Tem que limpar a marcação, inclusive do árbitro. Caleri. Tapa na direita para Alisson. Já se projeta o argentino. Alisson tá sozinho. Pablo. Vai dar ladrão, Pablo. Deu tempo de tocar a bola para o Rafinha. Só que já foi meio que no desespero. E a gente vai sentindo que o torcedor começa a perder a paciência. Porque com o jogo com essa característica de um time muito bem distribuído, como é o caso do Goiás, que se defende de uma maneira muito organizada, o Pablo Maia vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque ele não tem o trabalho curto, ele não é um cara de aproximação, de tabela, de infiltração, ele é um cara de pegada e de chute de média distância. Então ele encontra um pouquinho mais de dificuldade. O Gabi não, o Gabi já é um cara de passe, é um cara que encontra o espaço na defesa adversária. Por isso que eu acho que dificilmente o Pablo Maia volte para o segundo tempo. Batalha árdua do Caleri com o Sander. Outra vez o tiro de meta. Saiu um cartão amarelo para o Lucas Halter, tá, Jader? Perfeito, obrigado, Vidor. E vai sair um cartão para o banco do São Paulo, né? Resta saber para quem. Wellington Rato. Ele estava absolutamente exaltado. Ele estava exaltado ali no banco. Olha, e segue exaltado o Wellington Rato, que voltou a ganhar espaço, né? Com o Dorival. Mas agora já está pendurado, ainda sem entrar em campo. Wellington Rato com
a camisa número 27. E do lado do Goiás é prejuízo para o Emerson, porque o Lucas Halter estava pendurado. Pendurado com 2 cartões, né? E você imagina a maldição de quem escalou o Wellington Rato no Cartola, né? E o cara nem começou jogando e vai entrar, né? Certamente, Nem né? suou e já tá amarelado. Mas enfim, eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Também não. Não foi você, né, Caio? Imagina, claro que não. Terminou o primeiro tempo aqui no Morumbi. E a gente ouve aí misto de vaias com aplausos. O torcedor do São Paulo, claro, está inconformado com o resultado. Do lado esmeraldino é para se comemorar, né? É para vibrar. Goiás vai vencer. Tudo pronto então para que tenhamos o início da etapa final, mas antes a manifestação contra o racismo. O vídeo do início, reproduzido agora também na volta do intervalo. Aplausos, né, de todo o estádio num combate que é de todos nós. Não ao racismo. E a bola está rolando para o segundo tempo. Vamos juntos aqui no Sport TV em 4K. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O torcedor do São Paulo está incomodado. A galera esmeraldina vibrando, esfregando as mãos. Será que o Goiás vai sair daqui com um resultado positivo? Vai bater o São Paulo? Vai tirar a invencibilidade do Dorival? Tudo pode acontecer. Não desgrude. Acompanhe todo o segundo tempo com a gente. E a manifestação da torcida do São Paulo é para lá de interessante, né? É de apoiar, é de incentivar. Entende que não é hora de pressionar ainda mais o time vaiando, como ocorreu em parte aqui do estádio na saída, né, para o vestiário, quando o árbitro encerrou o primeiro tempo. É um canto forte da galera do Tricolor aqui no Morumbi. Dieguinho acabou pegando ali o Rafinha. Falta anotada. Aliás, elogiar o torcedor do São Paulo. Tá aí a galera. 12 jogos no Morumbi, 13º agora. Felipe Cury, você pode me corrigir se eu estiver errado. 39.386 pagantes. É a média de público do São Paulo, o que dá a melhor marca da história do São Paulo nos jogos aqui na sua casa. Perfeitamente, Jader. E para hoje foram vendidos antecipadamente 44.500 ingressos, então a gente deve ter um ótimo público aqui também. E o Cury ainda trazia essa informação, né, no nosso pré-jogo. São Paulo vai ter, dos 9 próximos jogos, 7 deles atuando aqui no Morumbi. Alisson disparou para a linha de fundo, vem cruzamento. Ela pega no Bruno Melo. O Bruno Melo cedeu o lateral. Aí o Bruno já volta lá para sua posição e volta gritando, volta chamando a atenção dos companheiros. Não tem nada de desligar da tomada, né? Que é o Goiás mordendo o tempo inteiro. Atento. Beraldo. Passe no Alan Franco. Se movimenta Pablo Maia. Outra vez com o Beraldo. São Paulo com seus 10 jogadores de linha no campo de ataque. Este é Gabi Neves. Circulando o Pablo Maia. Faz a bola chegar no Rafinha. Aí o Goiás se adianta. De novo o Pablo. Tem a companhia do Matheus Peixoto. Rafinha na experiência. Abriu aqui para o Beraldo. Beraldo olhou, ameaçou dentro. No braço do jogador do Goiás. Tadeu chamou a atenção do jogador que está na barreira, e ele é o Palácios. O Alisson olha para a bola, olha para a barreira, no caso olhando para o Palácios, olhando também para o gol, e o árbitro apita. Pintou o Alisson para o cruzamento, bola alta, tira a defesa. Quem tirou foi o Matheus Peixoto, na verdade, ajudando ali atrás. E insiste o São Paulo, novo cruzamento. Agora quem rebateu foi o Bruno Santos. Inteiro São Paulo aperta.
Primeiros 4 minutos de segundo tempo, lançamento para a área. Tadeu saiu de soco. Domina Luciano, mas já não está valendo o lance. Bandeira sinalizou um impedimento. E o Luciano inconformado. Impedimento do Caleri. Alguns diriam que é numa posição ajustada, né? O Caleri estava um tantinho à frente. Lá vem o São Paulo insistindo na jogada de linha de fundo. Marcos Paulo girou, vai para a tentativa de uma jogada individual. Tadeu tem a bola. Fiquei olhando ali para o Marcos Paulo, né? Momento ruim para ele, contra 2 jogadores do Goiás. Mas é o São Paulo que procura tomar iniciativa, não tem outro jeito. Tá perdendo o jogo em casa, tá sendo derrotado por 1-0. E o tempo tá passando. Amanhã você curte 2 grandes jogos da 8ª rodada do Brasileirão, 2 jogos exclusivos no Premier. Às 6h30 da noite tem o clássico brasileiro entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Que jogo, hein? E às 7 da noite, o líder do Brasileirão, o Botafogo, recebe o América, também com transmissão exclusiva do Premier. Aproveite. Beraldo deu aquela matada no peito, faz linda inversão. Tocou de cabeça o Alisson, mas tocou para ninguém. Tá no coração, tá no Sport TV. Sporting Bet, vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Aqui o São Paulo insistindo. Luciano se deslocou, apenas preparou para o Alisson. Rafinha disparou, o Alisson decidiu cruzar, veio o toque de cabeça. No deslocamento do Caleri finalizando. Mas você vê, ó, Luciano participa da construção, o Alisson ajeita, olha para dentro da área e mira no Caleri. Não era uma cabeçada tão simples assim, né? Mas é o movimento que ele mais se sente confortável, né? Quando ele sai ali do meio dos zagueiros para atacar a bola. Agora, a qualidade de passe do Gabi é o que proporciona o São Paulo ganhar campo. Porque ele tem o passe que faz quebrar as linhas do adversário. Não aquele passe previsível para o lado, do volante para o lateral, ou toca para trás para o zagueiro. Não, ele sempre busca aquele jogador que trabalha entre a linha dos zagueiros e dos volantes do Goiás. Caio Ribeiro, Sérgio Xavier, os nossos comentaristas. Felipe Curi e Fernando Vidotto são os repórteres do Sport TV nessa noite de 4K aqui no Morumbi. E você se ligando, você curtindo a rodada do Brasileirão. Igor Rodrigues vai comandar o troca de passes com o Carlos Eduardo Mansur, com o Marcelo Raed. Tudo da rodada do sábado. E a projeção para os confrontos do domingo no troca de passes já, assim que a bola parar de rolar aqui no Morumbi. 7 minutos, Gabi Neves. Caio Paulista. Deixadinha até Pablo Maia. Se apresenta para jogar Alan Franco. Aí já viu o Rafinha dominou. Volta em peso ali o time do Goiás. Luciano. Pablo Maia centralizado. Luciano já vai aparecer na frente. Pablo e Gabi Neves. Luciano deixou passar, buscou a tabelinha. E na sequência, Marcos Paulo não dominou, né? A bola ficou viva. Alisson é mais um a participar da construção do ataque. Pablo, Alisson, Rafinha tá no alto. Luciano recebeu, tentou engatilhar a canhota, dominou, balançou legal, abriu pro Caio Paulista. Surge Palácios no meio do caminho. É jogo de pressão, né? São Paulo aperta. São Paulo voltou com uma atitude mais agressiva. Agora, a se destacar mais uma vez a entrega sem a bola do time do Goiás. Fechando espaço, acompanhando o lateral, se doando na marcação, o que dificulta muito o trabalho do São Paulo. Deixa eu dar um recado, enquanto a gente está revendo o lance, tem jogador do Goiás caído. Fiquei devendo a chamada para a nossa hashtag Comemora Pelé, né? Estamos nos aproximando da 10ª rodada, a marca importante, o 10, que consagrou o Pelé. E o intuito dessa hashtag Comemora Pelé é, na verdade,
mais uma homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos. Então, a gente está incentivando a galera em casa que sempre nos brinda com audiência, aos clubes que participam, né, do Campeonato Brasileiro, aos jogadores dentro de campo, que na rodada 10 comemorem os seus gols dando o tradicional soco no ar. Então a gente está levando essa nossa hashtag aqui, essa nossa campanha, mobilizando todo mundo de fato. Você em casa que joga futebol com seus amigos, aquela peladinha de final de semana, bate uma bolinha no condomínio. Quando fizer o seu gol, comemore dando o soco do Pelé no ar. E aí, quando jogar nas redes sociais, marque com a hashtag Comemora Pelé. Você pode até aparecer, inclusive, nas nossas transmissões, beleza? Não se esqueça, a hashtag Comemora Pelé, dê o soco no ar. Se consagre que nem o rei do futebol. E o Felipe Bastos pintou em campo. O Dieguinho saiu machucado. Cobrança de escanteio do Alisson, bola na primeira trave. Então não deu para o Dieguinho. Felipe Bastos, o experiente Felipe Bastos, de volta ao time do Goiás. E aqui a bola saiu. Ô Serginho, o que muda na prática? Muda alguma coisa no Goiás? Olha, teoricamente vai perder bastante criatividade, né? O Dieguinho é aquele cara que era o marcador, mas era o construtor também. Vamos ver se vai. Gabi tá procurando a melhor alternativa. Alisson por aqui, forçou. Deu no peito lá do Bruno Santos. Caio Paulista. É obrigado a dar um carrinho na bola. Aí vem o São Paulo. Beraldo. Ergueu na ponta. Marcos Paulo caiu, falta nele. E só para terminar, a entrada do Felipe Bastos, teoricamente, recua mais. O Goiás está muito recuado. É verdade que está fechando espaço, como disse o Caio, mas a bola tá rondando a área. E o São Paulo circula a bola pelo meio de campo, esperando alguém aparecer na diagonal pelo lado. Está quase acontecendo. O Goiás está brincando com fogo, nesse caso, tão recuado assim. Quem chamou? Fui eu, Jader, porque o Dieguinho saiu com bastante dor, precisou até de ajuda aqui para sentar no banco do Goiás. O Felipe Bastos não estava nem aquecendo, né? Não estava nem entre os jogadores aquecendo atrás do gol, agora defendido pelo Tadeu. Entrou, digamos assim, frio. Na fogueira. Na fogueira, Felipe Bastos. Mas o cara que está no banco está ali, né? Preparado para qualquer circunstância. Sai Dieguinho lesionado, vem Felipe Bastos e o São Paulo tem nova falta. Alisson ergueu, Tadeu ficou. Vamos ver o rebote. Rafinha decidiu não bater pro gol e o torcedor se desespera. Ah, como o torcedor do São Paulo queria que o Rafinha tivesse batido pro gol. Deixa passar Marcos Paulo. Alisson insiste. Rolou. Pablo Maia domina, ajeita, bate! São Paulo! Tudo bem que teve um desvio no meio do caminho, mas não há como tirar o mérito de Pablo Maia. Bola rolada mansamente pelo Alisson, Pablo acreditou. Como o Goiás permitiu, deu espaço, o Pablo domina, olha pro gol, dispara, ela pega no Bruno Santos, engana completamente Tadeu. Pablo Maia! O São Paulo veio com uma outra postura, veio com uma outra tática para o segundo tempo. E aos 12 minutos, esse sorrisão escancarado indica a alegria tricolor do Morumbi. Pablo Maia, tudo igual, 1-1, Caio. A gente já falava de uma postura diferente, de um São Paulo que procurava empurrar o Goiás para trás. E com aquilo que o Pablo Maia tem de melhor como recurso, ele bate muito forte na bola. Ele não tem medo de arriscar, de chutar no gol. Foi premiado com um desvio no meio do caminho e acho que o kick antes da bola chegar ao Tadeu também dificultou a defesa. A impressão que dá, né, Serginho, que o Tadeu estava entendendo que a bola vinha de um jeito. Quando ele caiu, não tinha o que fazer, né? Não, ele virou
o passageiro da agonia, no caso, né? E eu vou dizer o seguinte, né? Você disse que a torcida queria muito que o Rafinha chutasse aquela bola. Ainda bem que não chutou. Lá vai Rafael, então, para encaixar, para fazer a defesa. O gol saiu e a galera aqui liga a lanterninha do celular, né? Temos luzes ornando o ambiente, tornando o Morumbi ainda mais aquela panela de pressão, né? O Goiás agora, para segurar, vai ter que mostrar muita personalidade. O São Paulo esbanja a confiança depois do gol marcado por esse cara que acaba de tocar na bola. Gabi Neves se manda em velocidade. Caio Paulista tem a parceria do Marcos Paulo. Um deixa para o outro, vem aí Marcos Paulo, me esticou, Caleri correu, disparou, Tadeu protege. Tá no coração, tá no Sport TV. Claro, vem pra Claro e faz seu multi. O torcedor do São Paulo tá cantando e tá cantando alto. Dá pra ouvir ao longe, né? Essa manifestação aí depois do gol marcado pelo Pablo Maia. Foi o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro, terceiro na temporada, e o Pablo Maia tem só 21 anos de idade, né? Nunca é demais lembrar que ele estreou pelo profissional do São Paulo no Paulistão do ano passado. Garoto, né? Garoto que vai ganhando a confiança do Dorival, vai tendo sequência e vai colaborando por enquanto para o São Paulo manter a invencibilidade. Alisson não consegue dominar. É a vez do Goiás. É que o Alisson estava ligadaço. Retomou. Velocidade pura. Vem o São Paulo. Luciano. Vai disparar daí, Luciano. Difícil de arriscar. Ele finalizou, pegou no Felipe Bastos. O Tadeu corre e consegue evitar a saída pela linha de fundo. E o Brasileirão tá pegando fogo. Quem é pró sabe tudo do Cartola. Nosso Caio Ribeiro, por exemplo, né? Você aproveita diversos benefícios exclusivos para escalar o seu time, como o nosso Caio, que recebe sempre dicas do Gato Mestre, confere o mínimo para valorizar os atletas e ainda disputa aqueles prêmios de até 10 mil por mês. Vou repetir, hein? Disputa prêmios de até 10 mil por mês. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí na tela para se tornar pró agora mesmo. Luciano. Ih, rapaz, Marcos Paulo escorregou e escorregou na hora errada. Tava dando tudo certo, né, pro ataque do São Paulo. Por falar em Cartola, como eu já disse aqui, né, Caleri, mais de 1.400.000 escalações. Foi o jogador mais escalado do lado do São Paulo, enquanto que o Emerson Ávila, o treinador do Goiás, do lado do Esmeraldino, foi quem mais recebeu indicações. Sander sentiu a mão depois da dividida lá com o Rafinha. Aí é briga de cachorro grande, né? Dois caras experientes. Muita quilometragem nas costas. No meio de semana, dois times envolvidos, cada um na sua. O São Paulo tendo a vantagem de, depois de ter aberto 2-0 contra o Sport pela Copa do Brasil. Pode perder por até um gol de diferença aqui no Morumbi, na próxima quinta-feira, para avançar para as quartas de final. Goiás numa situação semelhante na final da Copa Verde, quarta-feira, lá na Serrinha. Como disparou 2-0 contra o Paysandu no primeiro jogo, perdendo por um gol de diferença, quarta-feira em casa, diante da sua torcida, vai levantar uma taça, né? Vai ser campeão da Copa Verde. E de quebra, conquistando a Copa Verde, o Goiás entra na Copa do Brasil do ano de 2024 já numa fase mais adiantada, né? Na chamada terceira fase. Bota uma graninha no bolso, coloca mais uma taça no armário, fica em paz aí para lutar por outros objetivos na sequência da temporada. Arranca o São Paulo. Caleri, a defesa deu espaço, permitiu a subida, o Caleri errou. Caio já tinha passado da linha da bola. Agora mostra esse São Paulo, né, Serginho? Ainda com apetite, né? É esse São Paulo com volume. São Paulo querendo a virada o mais breve possível. Exatamente. Empolgou. E aí é aquela simbiose com a torcida, né? Você nem sabe quem é que vem primeiro. Se é o time com a postura diferente ou é a torcida empurrando o time. O fato é que, nesse momento, os dois estão juntos. São Paulo muito animado e no momento que o Goiás
o Goiás deu uma murchada forte, né? A saída do Dieguinho é importante, daqui a pouquinho, pelo jeito, deve entrar o Apodi, né? Que é o jogador da velocidade, o jogador do golaço da semana, do meio de semana. O interminável, né? O interminável, né? O imortal Apodi, né? E aí vai ter ou não uma flechinha. Basta saber quem vai ser o arco para botar a bola para ele. É que o Alisson parece que fez sinal aqui, acho que ele tá sentindo alguma coisa. Dispara, Caio Paulista, velocidade pura, travou, abriu o caminho, preparou, lá vem o segundo, ela bate na trave. Luciano finalizou. Dá uma olhada nessa arrancada do Caio Paulista. Quando ele sai da ponta e vem pro meio, esquece, né? Tira a marcação do Bruno e depois prepara para o Luciano no contrapé do Tadeu. Aquela bola caprichosa, né? No pé da trave, quase o segundo do São Paulo. Bateu consciente, né? Querendo exatamente aquele canto embaixo. Acabou dando azar que ela pegou a trave. Mas que partida faz o Caio Paulista. Continua sendo o principal desafogo de São Paulo. Aos 19 minutos, empatando com o Goiás em 1-1. Um grande jogo para terminar esse sabadão de rodada. A rodada número 8 do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão Rei. O Brasileirão com todas as homenagens ao maior jogador de futebol de todos os tempos. De novo São Paulo ataca. Alisson olhou, lá vem o cruzamento. Opa! Foi pro chão o Luciano e o Luciano já saiu esbravejando. Evidentemente que as imagens todas vão no Rafael Rodrigo Klein. Olha a repetição aí, ó. Era o Marcos Paulo, na verdade, não o Luciano, né? Só fazendo a correção. Marcos Paulo. O Rafael Rodrigo tá dizendo assim, poxa, vai jogar, né? Vai jogar. Nada. O professor Emerson Ávila tá preparando um pacotão aí, Vidotto. Vai fazer 3 de uma vez, viu? O Alisson chegou a falar aqui com o banco, gesticulou que tava sentindo alguma coisa, pareceu panturrilha, aí ele já chamou o Apodi e aí já vai fazer um pacotão. E agora deve entrar também o Hugo, né? A gente imagina que dessa vez o Sander vai sair. Depois faremos cada uma destas substituições com aquela calma tradicional, porque deixa o repórter maluquinho. Mas a gente vai se ajudando aqui. Opa! Rafael faz uma defesa complicada. Na bola chutada pelo Matheus Peixoto, Rafael. Uma saída errada da defesa do São Paulo através do Beraldo. Maguinho recupera e o Matheus, ó. Manda ver, ela quica na frente do Rafael. O Rafael usa aquele recurso de espalmar a bola para o lado. Já, as alterações do Goiás. Torcida do São Paulo canta e canta muito alto aqui no Morumbi. Escanteio para o Palácios. Aí tem aqueles jogadores que se estranham. O árbitro precisa intervir. Alisson se desentende lá com o Bruno Melo. Parece que se acertam. Lá vem bola para o tumulto. Palácios ergueu. Rafael faz um milagre, Numa bela bola desviada. Por muito pouco, William Oliveira não faz o segundo do Goiás. Deu aquela gelada, fala sério, né? Deu aquela gelada na espinha do torcedor tricolor. Mas é um jogo de alternativas. É um jogo absolutamente indefinido. Para brilhantar o seu final de noite. Para terminar em alta. Essa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo menos na noite deste sábado. Vidotto, 1-1 as substituições do Goiás. Vamos lá, então. Saindo com a camisa 10, o Palácios para a entrada do Apodi com a 22. Essa é a primeira. Entrando então o Hugo com a 66 no lugar do Sander. Dessa vez ele topou, está saindo devagarzinho aqui. E já está vindo também o Alisson, deixando o campo com a camisa 27 para a entrada do Diego Gonçalves com a 11. Falar em 11, de 0 a 10 eu dou 11 para Fernando Vidotto. Nunca é fácil, né? Acompanhar uma a uma, tantas substituições no mesmo instante. Nota 11 para você, meu caro Vidotto. Tenho pesadelos com 3 substituições de uma vez. Passou e passou com louvor, com estrelinhas. São as mexidas, então, do Emerson Ávila. O Caio e o Serginho estão desenhando o novo time do Goiás. E daqui a pouco eles vão falar, né? Como é que o Goiás fica para encarar essa metade final do jogo. Lançamento para o Caleri. Olha o argentino, ó, tentando se desvencilhar do Lucas Halter. O Lucas foi infeliz, a bola não saiu. O Caleri aproveitou, levantou muito forte. Caio, já deu para
pensar alguma coisa das novas ideias do Emerson? Eu acho que o Apodi vai jogar praticamente como um segundo atacante, um homem aqui pela direita, para não mexer, inclusive, no posicionamento do Maguinho, né? O Maguinho tá... Olha lá. Apodi... Ih, rapaz, o cara tá com a confiança daquele jeito. Você viu? Nem tocou na bola, já tava chutando pro gol, No né? meio de semana foi com essa perna que ele fez um golaço. Mas enfim, o Maguinho continua aqui pela direita, né? Vai bater de frente com o Caio Paulista. E o Apodi vai ter um pouquinho mais de liberdade para juntar, para chegar no Matheus Gonçalves, o centroavante. Matheus Peixoto, perdão, o centroavante. E aí, Serginho? E o Diego Gonçalves lá pela esquerda, né? E a substituição, para mim, mais importante, né? Que é a troca do Sander pelo Hugo, né? Porque é o 6 por meia dúzia, é o meia dúzia por o meia dúzia, né? Já que o camisa 66 é o Hugo. Então é legal a gente poder falar essa frase, né? Eu sempre quis. Temos uma noite recheada de trocadilhos, inclusive, aqui no Morumbi, né? É uma noite positiva, nesse sentido. Gabi, aí o Caio para abrir caminho, Felipe Bastos dividiu, melhor para a defesa verde. Não tão melhor assim, porque o São Paulo apertou. Que jogada vai fazer o Marcos Paulo, caiu aqui para o Caleri. Ele sobrevive à marcação, escapou do zagueiro. Felipe Bastos é um cão de guarda na frente da defesa. Já deu um tapinha para desafogar. Afasta Lucas Rauter. Apodi, o cara do golaço contra o Universitário. Aliás, se eu não estou enganado, foi eleito pela Conmebol o gol da rodada. Eu não sei se somando Libertadores ou Sul-Americana ou só Sul-Americana. Da Sul-Americana foi sim. Foi, né? É. Ah, mas não tinha como ser diferente, né? Só maluco para não votar no gol da Apodi. Uma obra. Vitória por 1-0 que deixa o Goiás na liderança da chave. Olha o São Paulo. Pablo fez o dele. Dessa vez rolou pro Rafinha. Alisson abre na ponta. Rafinha percebeu a movimentação lá no comando do ataque. Ele queria o Caleri. O Caleri tá visivelmente incomodado, né? Tá participando, mas não tá conseguindo finalizar. Caio Paulista pintou cruzamento. Mandou a nocaute o jogador do Goiás, o Caio Paulista. Vai mexer o São Paulo, já Rato e Michel Araújo. Então, se você escalou o Wellington Rato, saiba que você já entra negativado, né? Porque o Wellington Rato ainda no banco tomou o cartão amarelo. Quando eu falo escalou no cartola, naturalmente. Aí, de novo, o momento em que o Caio Paulista cruza. Rapaz, a bola vai em cheio no rosto ali do Bruno Santos. Mas o jogo vai ficar bem divertido agora, né? Porque o Goiás tem duas flechas, né? O Apodi na direita e o Diego Gonçalves na esquerda. E elas estão só esperando, né, a possibilidade de contra-ataque. E o São Paulo pressionando. Alisson levantou, Tadeu saiu com autoridade, manda de soco pra frente. Pega o rebote, o tricolor do Morumbi, pra abrir caminho, pra tentar o segundo! Mais uma finalização que assusta. Caio Paulista, do lado trocado, mas com a perna boa. Você vê que ele vai abrir, ó. Vai tirar do Diego, pico da grande área, vai bater consciente, quase um golaço. Felipe Cury. Saindo Gabi Neves com a 20 para a entrada do Michel Araújo com a 15. Araújo ou Araújo, né? Aí vai de cada um, né? E tá entrando o Rato com a 27 no lugar do camisa 10, Luciano. As duas primeiras do Dorival. Obrigado, Cury. W Rato, o Wellington Rato, número 27. E também o Michel Araújo, né? Não é portuguesar, né? A gente, nos tempos do Fluminense, já chamava também de Araújo, né? Vamos seguir assim. Se bem que Araújo é bonito, né, Caio? Mas vamos de Araújo, né? Vamos. Vamos de Araújo. É bonito, mas vamos na nossa língua. Vamos nessa. 27. Já tem troca de passes. Tem Igor Rodrigues, Carlos Eduardo Mansur, Marcelo Raed. É a trupe do Troca para fechar o seu sabadão, hein? Ao vivo aqui no Sport TV. Tudo que já rolou na rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos do domingo. Mais um passe que não encontra o Caleri. Aliás, amanhã o Sport TV transmite 18h30, Bragantino e Santos, ao vivo para todo o Brasil. Vem o Goiás. Maguinho, soltinho. Apodi pediu, bola lançada para ele, mas tem a intervenção na hora certa do Caio Paulista. Marcos Paulo. Dele para Alisson. Abertura feita lá na ponta direita. Wellington Rato. Ultrapassagem de Alisson. Diego Gonçalves encostou.
E a falta é do Alisson. Falta no ataque para desespero da torcida. E a gente tá bem na frente aqui do Dorival. Dorival virou pro Bandeira, virou pro quarto árbitro. Olha a cara do Dorival. Ele não é de reclamar muito não, mas ele perdeu o controle nessa já. Não foi, Curi? Olha o lance aí, ó. Rolou uma trança-perna ali, né? Sinceramente, ali eu acho que dava para escolher, né? Alisson prendendo perna. Teve de tudo um pouco. O juizão entendeu que foi falta do Alisson. Ih, rapaz, olha o Apodi. Quanto mais o tempo passa, mais corre o Apodi. É impressionante. 28 minutos. Você se ligando, você curtindo, você acompanhando em 4K, em ultra definição. Mais um grande jogo do Campeonato Brasileiro. Rafinha. Aí o Pablo Maia. A essa altura o Goiás espera. Pablo. Domina na coxa, Caio Paulista. Percebe a movimentação. Uma trombada para cima do atacante do São Paulo. O Michel Araújo. Marcos Paulo. O Caleri tá doidinho pedindo passe. Rafinha ajeita no peito, com liberdade. Aí o passe. Lá no comando. Seria para o Caleri. De novo não chegou. E o erro dessa vez foi do Wellington Rato. Lateral para o Rafinha. O Rafinha tem toda a pressa e não pode ser diferente. O São Paulo não quer nem saber de tropeçar, né? Não quer nem saber de perder o 100% de aproveitamento jogando aqui no Morumbi sob comando do Dorival. 3 jogos e 3 vitórias. O caminho está aberto. Pode pintar a chance. Cruzamento, Caleri. Marcação pesada, a bola para fora. Que recuperação do Bruno Santos. Leitura perfeita, perfeita. O Caleri dá o gato, né? Que é o que a gente chama de quando você faz o movimento de atacar a primeira trave, mas vem por trás do marcador. E ele fez a leitura perfeita para antecipar o Caleri, que é só cumprimentar para baixo. Lance do Michel Araújo, ó. Descolou essa bola maravilhosa para o Caleri. Aplausos da torcida do Goiás para o Bruno Santos. Olha o Dorival aí, ó. Aproveitar que a bola está parada, 2 comentários. Primeiro que agora o Caleri vai ser municiado, porque o Michel Araújo é um cara que se movimenta e que busca essa aproximação com o atacante. E o Wellington, além disso, também tem o chute de média distância. Ele, o Wellington Rato projetado, posicionado para bater o escanteio. Bola em curva perigosa. A sobra é para o São Paulo na direção do gol. De novo para a linha de fundo. Michel Araújo entrou daquele jeito, né? Com muita vontade, com muita disposição. Vai mandar repetir ali a devolução só para acrescentar o seu conterrâneo aí, o Rafael. O Caio foi enumerando as vantagens ali. E tem a bola parada também do Rato, né? Que é uma bola parada que nesse ano já funcionou bastante ali pro São Paulo. Em compensação, sobrecarrega bastante o Alisson, né? O Alisson agora vai ter que fazer um vai e vem, né? Interminável. Portão 8 ali, o portão que leva o nome de Toninho Cerezo, campeão do mundo pelo São Paulo, com torcedores do Goiás. Torcedores indo embora, é isso mesmo? Tem um pessoal indo embora, assim, às vezes a polícia pede, né, pra torcida visitante sair um pouco antes, por conta de segurança, né, mas tem um pessoalzinho que tá saindo ali mesmo. Mas são 31 minutos, polícia. Será que precisa tanto assim? A rapaziada vai perder a sequência do final do jogo. Mas entendemos, né, vai lá que é para que não ocorra nada de diferente, nada de ruim, que assim seja. Marcos Paulo. Bateu fatiando a bola lá para o outro lado, toque de cabeça. E insiste o tricolor com o Caleri. De novo o jogo parou. Rafael Klein vai mostrar cartão, que tem jogador do Goiás, está caído aqui no campo de ataque. Vamos ver para quem vai ser esse cartão. Alan Franco. Ele tomou o cartão amarelo. Esse é o lance, né? Ó, vem por trás, daquela mordida, atingindo o Matheus Peixoto. Então, amarelo pro Alan Franco. E o outro comentário que eu ia fazer enquanto o Matheus está sendo atendido aqui no campo de ataque é que o São Paulo melhorou muito no segundo tempo. As mexidas do Dorival, além da postura de início de segundo tempo, deram resultado. Mas o que mantém o São Paulo vivo no jogo é o Rafael.
E isso mostra o grande jogo que vinha fazendo o Goiás. Caiu um pouquinho de rendimento, mas teve que fazer 2 milagres. Se o Rafael não pega aquela bola no primeiro tempo e mais um milagre aqui no segundo, talvez o jogo já tivesse ido embora para o São Paulo. Uma outra explicação ainda também que vale, né, para o torcedor do Goiás. Tem muita gente que opta por deixar o jogo mais cedo, até para não esperar aqueles 40 minutos, né, que são observados também pela polícia, né, pela segurança, para o torcedor visitante nesse caso, né? Então tem alguns torcedores do Goiás que estão deixando o estádio mais cedo até por conta dessa situação, de não ficar tanto tempo pós-jogo para esperar para ir embora. Deve ser isso mesmo, viu, Jader? Porque não tá todo mundo indo embora, tem um pessoal ficando. Tem a questão do transporte público em São Paulo também, né? Ainda mais com virada cultural, né? A cidade está fervendo hoje, né? São vários os eventos aí espalhados pelos 4 cantos da cidade, então... Exato, São Paulo vai até estar concorrido, pediu, né? Inclusive já deu para a Secretaria de Transportes para que aumentasse um pouco o tempo do metrô e dos ônibus aqui da região para atender os torcedores. Tá no coração, tá no Sport TV. Novo Peugeot 208 Road Trip. Venha fazer um test drive. Semana de Copa do Brasil, já citamos aqui a vantagem que o São Paulo tem contra o Sport para se classificar para as quartas. E na próxima quinta-feira, anote aí, hein? Fla-Flu histórico e um super pré-jogo do Sport TV em 4K. 6 da tarde ou 6 da noite, como queiram, vai começar o aquecimento para o clássico Fla-Flu da quinta-feira. Ou Flamengo ou Fluminense, só um vai avançar à próxima fase. A bola rola às 8, mas desde as 6 da tarde, todos os detalhes de um super clássico aqui no Sport TV em 4K. Não é brincadeira não, né? Não é pouca coisa não. Assim como não é pouca coisa, a cada rodada do Campeonato Brasileiro você tendo à disposição um jogo em ultra definição. 35 no segundo tempo aqui no Morumbi. Segue um para o São Paulo, gol marcado pelo Pablo Maia. Um para o Goiás, gol de Maguinho. E o São Paulo segue rondando. Segue tentando dificultar a vida esmeraldina. E o Caleri quer fazer o dele. No que ele preparou para o Alisson, tava lá o Felipe Bastos. Manda para frente Hugo. Segue valendo tudo isso, ó. Alan Franco. Luciano. Tá muito afim, tá querendo buscar. Outra vez o Franco. Pablo Maia. Já vejo aquela movimentação também no banco do Goiás. Vale o mesmo pelo lado do Dorival, chamando mais jogadores. Trocas à vista. Rodriguinho e David. E Gabriel Novaes daqui a pouco no Goiás. Nas informações do Felipe Cury, do Fernando Vidotto. Os técnicos seguem mexendo no tabuleiro. Daqui a pouco mais alterações então de parte a parte. Pablo. Alisson. Alan Franco. Aí olhou para o lado, tinha como alternativa o Beraldo. Caio Paulista até com o braço erguido e ficou um tempão com o braço pro alto pedindo. Bola nele. Marcos Paulo e um totozinho por trás. O jogo tá parado. E ao que tudo indica, serão substituições ao mesmo tempo, né? Tanto a do Goiás quanto as duas que o Dorival tá preparando aqui. Novaes deve entrar no lugar do Matheus Peixoto, que parece que está um pouco cansado. E o Rodriguinho no lugar do Alisson. Vai lá. Troca passes, avança o São Paulo, abertura feita na ponta. Aí o Alisson conduzindo para cima do Felipe Bastos. Olhou, pintou o cruzamento de canhota na cabeça! No primeiro tempo, o Maguinho deu um passe, aliás, recebeu um passe do Dieguinho. O que dizer agora da bola levantada pelo Wellington Rato? Jogou na cabeça do Marcos Paulo, para o Marcos Paulo se consagrar, mas é que
No momento, os jogadores do São Paulo comemoram. Os do Goiás ficam reclamando de uma posição adiantada. O gol vai ser checado, o gol vai ser avaliado. A torcida do São Paulo não quer nem saber, né? Tá comemorando, tá festejando, tá celebrando 2-1. Aí a imagem, ó. Já com a linha sendo traçada para definir a posição do Marcos Paulo. Em tempo real, você em casa também confere. Vai ser anulado o gol, né? Ou não? Rapaz. Aparentemente por essa linha que está em movimento ainda, o pezinho do Marcos Paulo está na frente. E se for isso, ele vai perder a comemoração, né? Comemoração dos Panteras Negras, bonita, falando ali de racismo, etc. Vamos ver. Aguardando a definição, então, que vem do VAR, do Rodrigo Nunes de Sá na conversa. E o impedimento aí, ó. Impedimento. Não tá ouvindo o Rafael Rodrigo Klein, né? A gente já tem informação de que o gol tá anulado. A informação é passada para o árbitro. E ele tá, de fato, anulando o gol marcado pelo Marcos Paulo, que, como bem lembrou aqui o Serginho, estava comemorando com o gesto dos Panteras Negras, que ganhou o mundo na Olimpíada de 1972. Gol anulado. Segue 1-1. Vamos então às substituições. Vamos lá, porque o Gabriel Novaes com a 99 vai entrar no lugar mesmo do Matheus Peixoto. Caioba Ribeiro leu certinho, já subiu a plaquinha aqui. O Gabriel Novaes tem 24 anos, ele foi revelado pelo São Paulo, mas não chegou a jogar na equipe profissional do Tricolor. E as 3 do Dorival, Curi? Saiu com o Alisson com a 7, entrando o David com a 22. E vai entrar o Rodriguinho com a 18, só esperando subir a placa aqui. É o Marcos Paulo, o 32. Estão mostrando agora aqui no telão e o Marcos Paulo tá apontando lá, não tá acreditando muito nesse impedimento ainda. Você viu que a imagem disponibilizada, né, do VAR chegou aqui pra galera também no estádio, né, que é uma novidade nessa temporada de Campeonato Brasileiro. Eu só vou pedir pro Curi nos trazer a informação de novo das substituições, porque eu sinceramente não consegui anotar aqui, viu, Curi? Sem problema. O Marcos Paulo, 32, saiu para a entrada do Rodriguinho com a 18. Perfeito. E o Alisson saiu com a camisa número 7 para a entrada do 22, David. Então foram 2, né? Não Só 3. Perfeito. Obrigado. E agora sim, né? Matheus Peixoto indo embora. Em campo, Gabriel Novaes. Cria do São Paulo. Jogador esmeraldino. Fez uma copinha muito boa, inclusive, né? E só uma retificação, Jader. Panteras Negras, Olimpíadas do México, 68. É isso. 72 deu bastante confusão, mas essa foi no meio. Exatamente, teve atentado e tudo mais. Foi em 1968. Obrigado, Serginho. Exato. 1968. Um gesto que ganhou o mundo e reverbera até hoje, né? Os 2 atletas que competiam pela equipe de atletismo dos Estados Unidos naquela oportunidade. Olha o cruzamento, olha o São Paulo insistindo. Apodi para fora. Bola para a linha de fundo. Teve um gol anulado. Seria um belo gol marcado pelo Marcos Paulo numa assistência do Wellington Rato. O Marcos Paulo estava impedido. 1-1. E o Wellington ajeita carinhosamente a bola. Tadeu preocupado. A defesa também. Está apostada para evitar o pior. Wellington Rato olha para a bola. Olha lá para a confusão. Autorizado, partiu de canhota, jogou na segunda trave, o toque de cabeça para o meio. Passou em frente ao gol. Não teve ninguém, né? Ninguém para botar aquele pé ali, para dar uma cutucadinha na bola, Caio. E essa é a queixa do Caio Paulista, porque ele jogou ali para dentro da pequena área e faltou a leitura do Beraldo e daqueles jogadores que poderiam atacar a segunda trave. E aí teriam só que cumprimentar a bola, porque o gol estaria praticamente vazio. São Paulo segue com a sua média espetacular de torcedores. Hoje são 45.429. Você imagina, hein? Sábado à noite, temperatura com aquele friozinho tradicional do outono. Jogo das 21 horas, ainda assim, mais de 45 mil pessoas marcando presença para curtir São Paulo e Goiás. E uma renda superior a 2.200.000 reais, né? O São Paulo com as suas excelentes médias de público. E vai ter uma sequência positiva de 7 nos próximos 9 jogos em casa para aumentar ainda mais essas marcas. Tá lutando pela vitória, isso sim agora. Minutos finais. Não acerta o cruzamento o Wellington Rato.
É arremesso lateral. Já já vem aí o troca de passes com o Igor Rodrigues, com o Carlos Eduardo Mansur, com Marcelo Raed. Tudo do sabadão do Campeonato Brasileiro, dos Jogos da Copa do Mundo Sub-20. O futebol feminino, a Série B e a projeção para aquilo que vai rolar no domingão. Ao vivo para fechar a sua noite de sábado no Sport TV. Novo levantamento para a área. Defesa do Goiás rebatendo. E apenas para ilustrar e não dever a informação, os dois atletas americanos, né, citados naquela edição da Olimpíada, depois dessa chegada do São Paulo aqui. Movimentação feita, Wellington Rato pro Caleri, mas tinha um pé no meio do caminho. Mais uma vez a vantagem. Tommy Smith e John Carlos, os velocistas americanos, México, 1968. Agora estamos com a informação absolutamente completa. O William tá ali, ó, no desespero. Lá vem bola viajando, Tadeu. Muita tranquilidade, muita segurança do capitão do Goiás. E é bola pro Apodi. Quase que ele pega. Tá no coração. Tá no Sport TV. Bradesco Consórcios. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. E lá vem o São Paulo, sabe que o tempo tá passando. O Goiás vai se defendendo, vai segurando 1 a 1. Vai levando para casa por enquanto um ponto importante. Caleri dominou de costas, girou, preparou de lado, tira o William Oliveira. Vamos ver o rebote, Pablo Maia disparou, espalma Tadeu. Num duelo de Pablo Maia com Tadeu, o goleiro agora se dá melhor. Você vê que o William tira e era o que dava para fazer, ainda que tenha um contato no pé do Wellington Rato. Olha o Pablo surgindo, ó, na sua especialidade. Mais 8. Teremos mais 8 minutos, ou seja, muito jogo pela frente. O Wellington ergue a bola para dentro da área, tem confusão e a chance pro gol! Gol! São Paulo! Não desistindo, já nos acréscimos, em novo cruzamento para dentro da área. Você vê o David projetado e me parecendo numa posição legal. Uma confusão foi armada, na medida em que o Goiás não conseguiu tirar o perigo que rondava. E ela sobra limpa para ele. David, saindo do banco de reservas, fechou o olho, soltou uma bomba de pé direito. E o torcedor do São Paulo está sorrindo, de orelha a orelha. David, a solução do banco para colocar o São Paulo em vantagem, para virar para cima do Goiás aqui no Morumbi. 2 a 1, na força, na marra e na pancada do David, Caio Ribeiro. E de um grande segundo tempo, que se na primeira etapa o São Paulo machucou muito pouco o Goiás estava muito confortável com a sua disposição em campo. No segundo, não. O São Paulo teve atitude, foi para cima e já merecia o segundo gol. Apodi com o Goiás inteiro lá buscando o ataque, ele é travado. E cada lance agora vai ser assim, né? Com a torcida do São Paulo participando ativamente. Jader, vai mexer o São Paulo, vai entrar o Diego Costa agora, com a camisa número 4 no lugar do 13, Rafinha. Esse é o segundo gol do David com a camisa do São Paulo. Ele ficou 11 jogos fora devido a uma pancada que ele sofreu no joelho. Tá voltando hoje, voltando bem demais, né? Agora, é um significado impressionante para esse jogador também. O gol, o que representa esse gol do David, né, Serginho? Exatamente, né? O jogador voltando, ficou afastado um tempo. Um atacante que também nunca teve tanta intimidade com o gol, né? Sempre foi, né, criticado. Puxa, mas falta gol pro David. E bota gol importante nisso. Agora, teve muito volume, né? Quando você cria essa quantidade de chances, quando você consegue jogada pelos lados, o São Paulo começou a ter mais jogada pelos lados e bons cruzadores, a vida vai ficando um pouco mais fácil.
E só em relação ao lance do gol, um elogio ao segundo tempo do Pablo Maia, né? Que não só fez o gol de empate, mas é dele a finalização que origina o escanteio. E a infelicidade do Diego Gonçalves. Porque ele, ao invés de tirar para frente, ele acaba praticamente dando assistência para trás. E aí o David só virou e encheu o pé para fazer o gol. Com a saída do Rafinha, que era o capitão, o Caleri é quem tá com a braçadeira. Vai terminar como capitão do São Paulo, que vence por 2-1. Vai aumentando para 12 jogos a sua invencibilidade. 11 nas mãos do Dorival. Impressionante. Quarta vitória que vai sendo conquistada pelo Dorival aqui no Morumbi em 4 jogos. É que o Goiás acredita. O Goiás ainda pensa em mudar esse panorama. Agora tem falta e tem cartão amarelo. No lance ali do Bruno Santos. Foi para matar a jogada, né? Ó, não vem não, Caio Paulista. Amarelo para o Bruno Santos. Pensando em Campeonato Brasileiro, na próxima rodada, após o São Paulo decidir na Copa do Brasil contra o Sport e o Goiás enfrentar o Paysandu pela Copa Verde no meio de semana, o São Paulo vai sair para jogar contra o Grêmio no próximo domingo. Que jogo, hein? Que jogo lá na Arena, no duelo dos tricolores. Em ótima fase ambos. E o Goiás vai receber no próximo domingo a equipe do Cuiabá na Serrinha. Tá cantando alto, tá fazendo uma linda festa o torcedor aqui no Morumbi. São Paulo 2-1, São Paulo subindo na classificação do Campeonato Brasileiro. Valorizando a posse de bola. Dá um pique o Gabriel Novaes. Tenta encurtar a distância lá para a defesa. Hugo, Diego, Felipe Bastos. Tem carrinho na bola, muita vontade, muita disposição do Diego Costa. O Diego entrou com essa incumbência, né? De fechar os atalhos, de não deixar o Goiás curtir. Sabe que é uma alternativa importante que tem o time do Emerson Ávila. Mas o Goiás descolou essa falta. 50 minutos. Vamos até 53. É a hora do torcedor do Goiás dar aquela esfregadinha nas mãos. São Paulo está pulando para o G4. Está assumindo a terceira posição com a vitória. Muitas vaias. É muita gente de verde lá disputando o espaço com a galera de branco, hein? E amarelo para o Dorival. Cartão amarelo para o Dorival. Reclamação. Reclamou e tomou cartão. Na política tolerância zero, né, dos árbitros. Amarelo do Dorival. Felipe Bastos bate e bate como poucos na bola. Tem qualidade. Felipe Bastos para jogar para dentro da área. O mais alto possível. Apodi escorou. A confusão está formada. A bola está viva. Despacha a defesa de qualquer maneira. Insiste o Goiás. Abertura no Felipe Bastos. O São Paulo tá todo fechadinho. Felipe cruza, Diego não domina. Veio o toque de cabeça. Diego Gonçalves protegeu para ter o escanteio. A arbitragem tá dando o tiro de meta. Leva os jogadores do Goiás à loucura. O Felipe partiu. E partiu de um jeito, né? Em que a reclamação foi assintosa. Toma cartão amarelo. E ele segue batendo boca. Que final de jogo. Serginho, o Caio já falou dos méritos do São Paulo, especialmente pelo segundo tempo, para chegar a mais uma vitória. De que maneira você define o resultado até aqui, Serginho? É um resultado, acho que justo, muito justo pelo segundo tempo, né? Ainda que no primeiro tempo o Goiás tenha sido melhor. Mas o volume do segundo tempo do São Paulo foi tremendo, né? É o suficiente para você fazer 2 gols e ganhar o jogo. Agora, acho que tem que ressaltar o ótimo jogo do Goiás. O Goiás não jogou como um time que está rondando zona de rebaixamento, está com essa preocupação. O jogo, principalmente no primeiro tempo do Goiás, excelente. Calério, uma matada no peito bonita, abrindo para o David, o herói da noite. Outra vez o passe aconteceu, pintou a chance de mais um. A defesa corta, vai sobrar para o Wellington Rato. No que matou, ele escapuliu. Sobrou para o Wellington, cruza na área. Lucas Halter rebate de cabeça, aperta, pressiona o São Paulo. Bola jogada para fora. Finalizando Caio Paulista.
ainda tendo fôlego, né, para buscar o terceiro gol, que seria o definitivo. O gol da tranquilidade. São os últimos segundos aqui no Morumbi. Vai pintar o troca de passes já para você aqui no Sport TV. E é fim de papo. Termina o jogo. O São Paulo segue imparável. Mais uma vitória sob comando de Dorival Júnior, a 7ª em 11 jogos. O São Paulo vence de virada o Goiás, assume a 3ª posição no Campeonato Brasileiro, termina com a sequência de 4 partidas do Esmeraldino, sem derrotas, deixa o Goiás beirando o Z4 do Campeonato Brasileiro. A alegria tricolor no final da noite aqui no Morumbi. Os abraços, os cumprimentos e os gols que agitaram o sabadão em 4K. Maguinho fez 1-0. O São Paulo empatou no segundo tempo com o Pablo Maia e foi virar num gol do David aos 46. Uma infelicidade do Diego Gonçalves, e o David não quis nem saber, né? Estufou a rede do Tadeu. 2 para o São Paulo, 1 para o Goiás. Fim de jogo. E esse cara aí que está se dirigindo ao árbitro, quem é que segura Dorival Júnior e o tricolor, hein? 12 jogos de invencibilidade, 11 com o Dorival, 7 vitórias, 4 empates de quebra. Um terceiro lugar, hein? Um terceiro lugar. Para o torcedor do São Paulo é